a me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A palavra de esperança hoje traz a reflexão da primeira carta de João, capítulo 3, de 1 a 12. Somos filhos de Deus. É uma leitura onde João ele é muito claro. Então eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus quer falar com você e comigo nesse dia de hoje. Diante dessa leitura, onde nós somos chamados a compreender que Deus, por graça, amor e misericórdia, nos concede a graça de sermos chamados seus filhos. Vamos à leitura. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança torna-se puro, como Ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabemos que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. E todo que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. E não pode pecar, porque nasceu de Deus. É nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais do demônio. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você viu que João ele não fica rodeando não, né? Ele vai direto ao ponto. E até de uma forma muito dura, que parece até que não é tão próprio da linguagem de João, né? Mas é próprio da linguagem de quem ama e de quem conhece e que viveu muito próximo a Jesus. Então ele percebe que aqueles que amam a Deus lutam para viver a santidade de vida. E quem não é de Deus não lutam para nada, né? Às vezes lutam para fazer o mal. Então vamos refletir parte por parte, porque é uma leitura com muitos pontos importantes, né? E nós temos que entender o contexto de forma mais clara para nós compreendermos o conteúdo da palavra. Então vamos ao primeiro versículo. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, no primeiro momento, João está nos chamando a refletir do amor que Deus tem para conosco. Porque diante do pecado, o primeiro pecado, o pecado original de Adão e Eva, houve ali uma ruptura com todo o plano de amor de Deus, né?
E Deus teve que colocar em prática, em exercício, o plano da salvação. Porque por causa do pecado, da escolha que Adão e Eva fizeram, houve essa ruptura com toda a graça de Deus. Então, João ele já começa dizendo, olha, considerai um que amor nos amou o Pai, o Criador, para que sejamos chamados filhos de Deus. E aí João termina dizendo nesse primeiro versículo, nós o somos de fato. E é por esse motivo que o mundo não nos conhece, porque não conheceu nem o próprio Cristo. Ou seja, não há reconhecimento, não há um olhar de atenção para aqueles que são de Cristo. E muitas das vezes nós observamos que os meios de comunicação, quando elas fazem algo em relação, eu estou dizendo os meios de comunicação que não são católicos, não são cristãos, tá? Quando eles falam dos cristãos, dos religiosos, quase sempre se fala com deboche, com falta de respeito. Então, assim, a forma que é visto aqueles que são religiosos, aqueles que seguem a religião com amor, com entrega, quase sempre é visto de uma forma brega, de uma forma com como é que fala? Com desrespeito. Então essa é a forma que é interpretado muitas das vezes os filhos de Deus, aqueles que buscam viver próximos a Deus. É careta, é brega, das antigas, né? Então muitas das vezes é essa forma que os filhos de Deus, aqueles que vivem próximo a Deus, são interpretados. E às vezes essa é a visão que muitos das crianças, dos jovens, daqueles que não foram às vezes educados à luz da palavra, educados na missa, educados na igreja, pensam, eu não vou seguir nada disso não, porque eu não sou brega, eu sou jovem, eu quero viver minha vida. Então, porque às vezes muitos desses jovens de hoje não estão muito preocupados com a religião, porque às vezes não viram os pais e a mãe buscarem e às vezes acabam não buscando também. Mas às vezes tem muitos que viram o pai e a mãe, cresceram dentro da igreja e mesmo assim se criaram aí uma rebeldia dentro do seu coração e hoje nem na igreja passam perto, né? Então João está dizendo assim, olha, nós somos filhos de Deus. Muitas das vezes não somos conhecidos, enxergados, compreendidos como os filhos de Deus, mas somos filhos de Deus. E o versículo 2 ele começa com a frase, com a palavra que ele mais usa na sua carta, caríssimos, para entender que nós somos preciosos, valorosos diante de Deus. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Lá no rodapé da Bíblia está dizendo assim, isto pode se traduzir também quando Ele aparecer. Trata-se de Cristo, né, da sua segunda vinda gloriosa. Então, somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser de forma plena, com clareza. Porque quando Ele se manifestar, Ele com certeza vai levar consigo aqueles que compreenderam isso no fundo do seu coração. Somos filhos de Deus, pertencemos ao céu. Versículo 3, e todo aquele que nele tem esta esperança, torna-se puro como ele é puro. Ou seja, aquele que tem nessa certeza da ressurreição, da vida eterna, desse lugar reservado junto a Deus para cada um de nós, vai lutando para se purificar, vai lutando para se santificar a cada dia. É isso que a palavra está nos chamando a refletir. Deus quer nos chamar à pureza. Pureza na Bíblia é santidade. Deus está nos chamando à santidade de vida. Santidade nos pensamentos, nas atitudes, no falar, no pensar, no agir. Em tudo isso nós somos chamados a viver a santidade. Todo aquele que peca, agora ele começa a ser bem duro na sua fala. Todo aquele que peca transgride a lei. Porque o pecado é transgressão da lei, transgressão dos mandamentos, né? Então todo aquele que peca no sentido daquele que vive constantemente no pecado. Porque pecar, todos nós como filhos de Deus, infelizmente estamos sujeitos a isso. A palavra está dizendo aqueles que pecam conscientemente e que querem continuar no pecado.
Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabemos que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Então, como Jesus não tem pecado, ele se torna... Não, vamos mudar a expressão. Ele morre na cruz para perdoar todos os nossos pecados, para redimir todos os nossos pecados, né? A vítima pura, sem mancha, sem mácula, sem nenhum pecado. Jesus morre na cruz para nos salvar, para nos dar a oportunidade do arrependimento, de mudar de vida, de lutar constantemente pela santidade. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo o que peca não o viu nem o conheceu. A palavra está nos chamando a atenção daqueles que são íntimos de Deus. Podemos até cair, gente, agora nós temos que entender isso. Podemos até cair, mas a palavra de Deus fala que Ele está sempre pronto, de braços abertos para nos perdoar, para perdoar os nossos erros, perdoar os nossos pecados. Ele está sempre pronto a nos perdoar. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca, isso aqui é muito forte. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Então, por que Jesus se manifestou? Por que Jesus veio estar conosco? Por que Jesus passou por todo o sofrimento? Para destruir as obras do demônio. Se não fosse a morte de cruz de Cristo, pela sua fidelidade, pelo seu amor, por ele não pecar, nós estaríamos todos condenados, irmãos. Entenda isso. O pecado de Adão e Eva gerou várias consequências. E uma delas seria perder o céu, perder o paraíso, perder a eternidade. Mas como Cristo se manifestou, Ele destruiu todas as obras do maligno. Agora, é uma escolha de cada um de nós. Eu quero ficar próximo de Cristo ou eu quero ficar próximo do mal? João, mas eu tenho uma situação de pecado, que eu vivo ela, o que eu faço? Confie na misericórdia de Deus e lute para viver a caridade, para fazer o bem. A palavra de Deus nos fala, nós já refletimos isso aqui, que aqueles que fazem a caridade apaga uma multidão de pecados. Então a igreja entende que existem realidades que as pessoas hoje vivem e que elas precisam lutar para fazer o bem, lutar para viver perto de Cristo, lutar para colocar em prática o amor, o perdão, a caridade, para que essa caridade possa ir apagando a multidão de pecados. Isso vale para todos nós. Isso vale para todos nós. Não é só fazer caridade para ter como benefício ter uma multidão de pecados apagados. Não, a caridade se faz em troca de nada. Ela simplesmente é feita. Eu não vou ficar fazendo uma barganha, uma troca, né? Aqui na nossa região, não vou ficar fazendo uma catira com Deus. Dou caridade para as pessoas e recebo salvação. Não, nós não precisamos fazer isso, até porque isso é natural. Toda vez que eu faço bem, que eu amo, que eu perdoo, que eu vivo a misericórdia, que eu vivo o amor, que eu vivo o respeito para com as pessoas, quanto mais coisa boa eu faço, mais perto de Deus eu estou. Se eu estou perto de Deus, eu estou perto da luz. Se eu estou perto da luz, eu estou longe das trevas, eu estou longe do demônio e de todas as suas armadilhas e ciladas. Entende isso, irmão? Então, Cristo se manifestou, Cristo morreu na cruz, Cristo fez tudo isso para que nós voltássemos a ter essa graça, essa oportunidade de, como Ele, sermos chamados filhos de Deus. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca. Não peca no sentido de não quer pecar, vai lutar para a santidade, vai lutar para viver próximo a Deus, porque o germe divino reside nele. Quem é o germe divino? É o Espírito Santo. E não pode pecar porque nasceu de Deus. Então, irmãos, nós somos chamados a viver realmente uma luta constante, ferrenha, para não pecar.
e para estar cada vez mais perto de Deus. Versículo 10. É nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo que não pratica justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Então olha que dois requisitos importantíssimos para manifestar que somos filhos de Deus: a justiça e o amor ao irmão. Se vivemos de forma justa, se vivemos buscando o amor ao irmão, isso declara com todas as certezas, nós somos filhos de Deus. Irmãos, sabendo que é uma luta, nós vamos lutar até o fim da nossa vida para não cair no pecado, para não viver no pecado. Como eu ouvi um irmão ontem pregar no nosso grupo de oração, o pecado ele é gostoso. Se fosse ruim, ninguém ia querer pecar. O pecado é gostoso, é saboroso. As suas consequências é que são terríveis, são amargas, são dolorosas. A consequência maior é perder o céu. Então nós temos que lutar a todo instante para viver na presença de Deus, para ser íntimo de Deus, para demonstrar com toda a nossa vida que somos filhos de Deus, co-herdeiros do céu. O herdeiro é Cristo. Nós somos co-herdeiros do céu com Cristo, né? Versículo 11, pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E aí vai citar no último versículo Abel e Caim, né? Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, irmãos, essa palavra de hoje, ela é muito direta ao assunto. Eu sei que hoje é um dia que gera até muitas dúvidas, né? Porque por mais que eu queira explicar, tem muito assunto aqui que é muito delicado e muito complexo. Então eu venho resumir essa leitura de hoje. Nós somos filhos de Deus, graças à entrega total de Cristo na cruz, que veio quebrar toda a maldição do pecado, que veio destruir todo o mal e que veio ao nosso encontro para nos dar força de lutar constantemente para vencer todo o pecado que a todo instante tenta nos escravizar. Existem situações que até tentam nos aprisionar a todo instante, mas nós precisamos de lutar, porque dentro de nós está o germe divino, que é o Espírito Santo. Ele que nos dá força, ele que nos dá coragem e ele que nos fortalece para lutarmos constantemente pela salvação e pelo céu. Jesus Cristo morreu para a nossa salvação. Ele é o Filho de Deus e por adoção e por misericórdia nós também nos tornamos mais uma vez filhos de Deus. Nascemos de Deus, viemos de Deus, mas pelo pecado rompemos essa graça, mas pela morte de Cristo da cruz recebemos de Cristo, de Deus Pai, a sua infinita misericórdia. Senhor nosso Deus, ao nos colocar diante da sua presença nessa manhã de terça-feira, queremos te louvar e te bendizer pela graça de sermos filhos de Deus, não por méritos de nenhum de nós, mas por vossa compaixão e misericórdia e pela doação plena e total de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que ele nos santifique, para que ele possa ir nos moldando segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Senhor nosso Deus, a vós nós recorremos clamando compaixão, piedade e misericórdia. Santifica as nossas obras, nossas atitudes, nossos pensamentos, o nosso falar, nosso pensar, nosso agir. Senhor, dai-nos a graça de um coração puro, de um coração que deseja estar cada vez mais na sua presença, ser íntimo de ti, ser amigo de Deus. Dai-nos graça da intimidade pela oração, pela palavra de Deus, pela Santa Eucaristia, pela confissão. Dai-nos a graça, Senhor, de buscarmos o Senhor com todo o desejo de nossa alma, com jejum, com ofertas verdadeiras de nossa vida, do nosso coração. Dai-nos a graça da intimidade e de estarmos cada vez mais perto do Senhor.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo, para que cada vez mais próximo dele nós estejamos, eu e você, cada vez mais perto do nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.